Eu consegui, simplificar a equação, mas eu não sei o que fazer na próxima, que fazer depois que eu simplifico. Vamos ver o que o problema pede. Qual é uma das possíveis soluções da equação acima? Você disse que simplificou. Bem, uma boa pergunta, né? Você cortou, então, o x, né? Basicamente ficou com x ao quadrado, que multiplica o x ao quadrado. É isso, né? Uhum. Pois é, não sei se tem um jeito rápido de resolver isso aqui, mas você fez certo, isso mesmo. Eu acho que o jeito aqui é triste, tá? Mas a gente vai ter que fazer uma biquadrada. Sabe o que é uma biquadrada? Não. Biquadrada é quando tu chama o x ao quadrado de u. Daí tu vai ficar, olha só, com u menos 5 igual a menos 4, né? Sim, eu só não entendi por que o x ao cubo virou x ao quadrado. Tu não disse que simplificou? A gente cortou esse com esse, né? Pensei que tinha Não sido essa a entendi. simplificação. Pensei que tinha sido essa a simplificação que tu fez. Não. Tá, tu não sabe cortar as coisas? Não entendi como é que tu Aqui cortou tem ali. x, é x ao cubo, vira x ao quadrado. Tá, entendi agora. Divide todo mundo por x dos dois lados, né? Uhum. Voltando. Daí, se tu fazer a distributiva, pode fazer distributiva, eu acho que foi o que tu fez também. Tu vai Sim. ficar com. Só que tu fez e chegou a x à quinta, né? É. O problema foi esse. Não tem como resolver uma coisa x à quinta, tá? Agora, olha só. Passei o 4 pro outro lado, ele foi positivo, beleza? Uhum. X à quinta não ia dar. Agora, isso aqui dá. Isso aqui é uma biquadrada. Tu vai chamar de u o x ao quadrado. Né? Eu já tinha chamado lá em cima, mas aqui também vai funcionar. Se u é x ao quadrado, então u ao quadrado é x à quarta. Concorda comigo? Sim. Eu levo ao quadrado dos dois lados. Daí vai ficar u ao quadrado menos 5u mais 4. Isso aqui tu sabe resolver por Bhaskara, né? Uhum. Quadratic Formula. Quais dois números multiplicados dão 4 e somados dão 5? Bem, quais dois números multiplicados dão 4? 2 vezes 2 e 1 vezes 4, né? Uhum. Então é 1 e 4, porque 1 mais 4 é 5. Concorda comigo? Uhum. Sim. Como o problema não quer u, quer x, você tem que x ao quadrado igual a 1, x ao quadrado igual a quarto. Isso vai ficar mais ou menos 1, isso vai ficar mais ou menos 2, certo? Uhum. Só fiz a raiz quadrada dos dois lados, né? Daí, qual número que elevado ao quadrado dá 1? Menos 1 é 1. A ideia é essa. Tudo bem? Pronto, então ele está perguntando aqui qual é uma possível solução da equação. Esse foi o jeito. Agora, será que esse era o jeito mais fácil? Eu acho que não. Tá bom? Eu só quis, de fato, te ensinar a fazer a biquadrada. Eu acho que o jeito mais fácil era olhar. Olhar e pensar um pouquinho. Depois de cortar o x, né? Como é que a gente faz da menos 4 aqui? Não é difícil pensar que colocando o 1 dá menos 4, né? Concorda comigo? Uhum. Quando aparecer umas equações de grau maior que x ao quadrado, mesmo em x ao quadrado, tu pode pensar um pouco nisso. Pensar no que faz
dar a resposta que está do outro lado. Aqui colocando 1, claramente dá a resposta. Beleza? Sim. Só não entendi na simplificação, quando tu dividiu x dividiu por x pelos dois lados, por que que o x que tá dentro do parêntese não dividiu? Porque eu estou dividindo só aqui. É regra de fração. Se eu tenho, tipo, sei lá, 2 vezes 4 dividido por 2. Vamos lá. 8 dividido por 2 dá 4. Concorda comigo? Sim. Bem, eu corto 2 com 2. Eu não corto de novo com 4, entendeu? Uhum. Cortando 2 com 2 sobra o 4. Se eu cortasse aqui, daria errado, né? Beleza? Sim. Sempre que tu tiver uma dúvida em matemática básica, assim, tentar jogar uma coisa mais bobinha relacionada a essa dúvida, tu vai perceber na hora que não faz sentido, ok? Uhum. Beleza. Então, é isso. Vamos voltar para a provinha. 7. X deu 1 pra mim. O valor de x deu 1. Uhum. Como é que você fez a continha? Eu fiz. Primeiro eu fiz o 7 nonos menos o 4 nonos, que deu 3 nonos de x. Daí eu fiz a soma das duas frações, que deu 8 dozeavos. Daí eu simplifiquei a fração do outro lado, que ficou igual a 1/3. Daí ficou 1/3 de x é igual a 1/3, que deu 1. Bom, muito bom. Esse é o caminho mesmo. Muito bem. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima. Questão 18, ó. Trigonometria, geometria, essas coisinhas aí. Sempre foca nisso, tá? A figura pode tentar te trollar. Tá. Eu cheguei em x igual a 100 e... Não, peraí. X igual a 60. X igual a 60? Uhum. Muito bem. Como é que você chegou nessa conclusão? Eu primeiro descobri o z, que deu 30. Daí, como ele Sim. é isósceles, dois ângulos são iguais, que daí deu 30 mais 30 deu 60.
Daí eu descobri o ângulo que faltava, foi 120, e daí eu descobri o x, que era o ângulo externo, que deu 60. Ah, peraí, isso tá estranho. Tu tá falando que esse ângulozinho aqui é 120? Sim. Impossível. Porque se ele é 120, aqui também é 120. Já passa de 180, que é o ângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo, certo? Uhum. Então não tá certo, não. Não quer tentar mais uma vez? A parte de encontrar o z tá bem legal. Qual que foi o z que tu encontrou mesmo? 30. 30. E tu falou uma outra coisa certa, isósceles. Significa que, beleza, aqui é 30 e aqui são dois ângulos iguais. Vamos chamá-los de W. Então significa que 30 mais 2W, eles têm que ser iguais, porque é isósceles. É Uhum. igual a 180, certo? Sim. Daí fica 75 cada um. Beleza, agora sim. Agora faz sentido. Daí x igual a 105? Isso. Para dar os 180 graus externo, exatamente. Percebeu o que tu confundiu ali? Aham. Beleza. Tá. Eu cheguei em 380. 380? Se foi rápido. Eu fiz um sistema. Isso mesmo. A ideia era essa. É isso mesmo, tá Fiz. certinho. Tá. Vamos para 20, ó. Geometria. Quero ver se tu vai acertar de primeira dessa vez também. A outra tu errou, né? Ah, não sei fazer. Vamos lá. Não tem um desenho, tem que desenhar, tá? Deixa eu pegar esse enunciado e jogar lá no meu quadro, pra gente poder fazer um desenho mais legal. No triângulo ABC, a medida do ângulo B é 90. BC mede 16, AC mede 20. Bem, vou desenhar um triângulo aleatório aqui, tá? Opa. Uma coisa mais ou menos assim, sei lá. Medida do ângulo B 90, BC mede 16 e AC 20. Vamos dizer que o ângulo B é um triângulo retângulo, né, cara? Olha que burrice a minha. Dá para desenhar direto um retângulo aqui.
Beleza? Triângulozinho retângulo. Uhum. O ângulo B é o 90 graus. Aqui é o B, então. BC mede 16. Então, eu vou colocar que o C é aqui. E AC, obrigatoriamente, é a hipotenusa. Mede Uhum. 20. O triângulo DEF é similar ao triângulo... Bem, será que tu consegue me dizer, sem pensar muito, quanto mede BA? Eu teria que fazer a conta, não conseguiria dizer agora. Tá, eu vou te ensinar uma técnica, então, que é o tal do triângulo pitagórico, beleza? Uhum. O triângulo pitagórico funciona assim. 3n, 4n, 5n. Ou seja, se tu repara essa proporcionalidade de múltiplos de 3 e 4, o outro tem que ser de 5, ou de 5 e 4, o outro tem que ser de 3. Aqui, por exemplo, é de 5 e 4, certo? Ó, Uhum. 5 vezes 4, 4 vezes 4, aqui vai ter que ser 3 vezes 4, entendeu? Sim, deve ser Esse é o 12. 12, exatamente. Esse é o triângulo pitagórico. Não precisa fazer Pitágoras quando tu tiver essas proporcionalidades. Os professores, o SAT, adora cobrar isso. Então tá aí, Uhum. já sabemos que esse lado mede 12. DEF é um triângulo similar ao triângulo ABC. Agora tem que desenhar um triângulo similar. Ele é igual, só que é menor. Onde D e F correspondem a A, B e C. Tá bom. Não sei se é menor, né? O triângulo DF é um terço do comprimento de ABC. É menor. Tá vendo? Semelhante significa mesmos ângulos. Na prática. Então aqui é 90 graus. Ele falou que DEF é proporcional a ABC. DEF. Concorda comigo? Uhum. Muito bem. E cada lado do triângulo é um terço do comprimento correspondente de ABC. Ou seja, quanto é um terço de 16? É 16 sobre 3. Aqui é 20 sobre 3. Aqui é 12 sobre 3, ou seja, é 4. Uhum. Qual é o valor do seno de F? Ele quer saber o valor do seno deste ângulo, ok? Uhum. E aí, você lembra daquele soca à toa? Sim. Então, o seno de F é o quê? É o quê sobre o quê? Ou melhor, o seno de um ângulo é sempre o quê? É o cateto oposto dividido por quem? Hipotenusa. Quem que é o cateto oposto do ângulo F? 4 E a hipotenusa? 20 sobre terços. 3. Maravilha. Então, quem é a resposta aí disso? 12 sobre 20, só que daí tem que simplificar. 6, 10. 3 quintos. 3 quintos. É isso mesmo. Feito. O que você não tinha conseguido fazer aqui? Acho que eu travei na parte do seno. Ah, não, né? Isso aí a gente já sabe de cor. Você até me falou qual é. Vai com confiança que você vai conseguir fazer o seno na prova, hein? Vamos para a próxima. Agora é com o calculador. Agora tu pode pegar a calculadora aí para fazer. Uhum. Mas assim, não precisa, tá? Normalmente as questões não precisam. Normalmente tu vai ter que fazer sempre para ser rápida. Acho que a letra é C, 1,40. Como você chegou nessa conclusão tão rapidamente? Que ali no gráfico, o momento que parou de aumentar a distância foi o momento que ela ficou parada. Então, ali no finalzinho, mais ou menos 1,40. É verdade. Mais ou menos 1,10 começa e 1,40 para de ficar parada. Isso aí.
sempre cuidado com o gráfico, né? Isso é um gráfico de distância por tempo. Se fosse por velocidade por tempo, daria para ver também quando que ela está parada. Mas não seria a mesma lógica, tá bom? Uhum. Cuidar muito com a interpretação do gráfico. Então, 2 aí para você ler. E 25. 10 sobre 25? 11. A 11. Qual é a probabilidade que o ganhador seja uma mulher de abaixo de 40 ou um homem acima de 40? Uma mulher abaixo de 40 Uhum. ou um homem acima de 40? Ah, eu sou meio o 3 da mulher. Entendi. Cuidado. Shit happens. Vamos para 3. Acho que é a letra C. Sales increased until 2000 and then generally decreased. Aumentou até 2000 e decresceu. O ano 2000, né? Exatamente. Depois ele começa a decrescer. Acho que é a letra C. Como é que você criou a equação da C? Eu fui substituindo o N e vi qual que dava certo em relação ao gráfico. Ao gráfico não, a Ah, tabela. bem, é um jeito, né? Outro jeito é construir a equação, de fato. Você sempre pode fazer o cara que multiplica o N, ou melhor, o cara que multiplica a variável independente com o rise over run. Rise over run é essa técnica dos americanos, eles adoram fazer isso. É fazer bem, é fazer delta y dividido por delta x, tá? Tudo que a gente já está acostumado também Uhum. na escola. Daí aqui vai ficar 3 sobre 1. Aí sim, que tem 3 no N, né? Certinho. Assim, é legal chutar, colocar ali, se adaptar a questão,
Mas tem que saber também como é que faz. Tá? Uhum. Vou arrumar um negócio aqui, menos de 30 segundos. Desculpa. Conseguiu terminar a conta? Quase. Quase. Pra mim deu 69. Você criou quantas equações? Equações. Eu não fiz por equação, eu fiz, tipo, 7% de 562 e 5% de 602. É isso aí. Uma equação, de certa forma. Né? E a 6? É letra A? Qual dos seguintes é a soma dos dois polinômios mostrado acima? Obrigado, Bumba. Sim, a letra A, isso mesmo. Não, não, não. Não, não é a letra A. Não, é sim a letra A, desculpa. Meio tonto aqui. Tá muito quente aqui, desculpa. 7. Pra mim tá dando 20 sextos ou 10 terços. Eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Ah, tá, vamos aos poucos. Qual é o valor do W? 20 nonos, né? 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 3 não é 6, né? Ah, foi isso. Foi isso, né? Tá. Cuidado. 8.
É letra C, eu acho. Qual que tu falou? Desculpa. Letra C. C de casinha? The estimate increase in the average number of students per classroom each year. Qual é o que significa o 0,56? Isso. Por ano. Exatamente. Pô, você tá bem demais, que é isso? Vamos para 9. Letra B, eu acho. Letra B. Essa aqui é uma vantagem que a gente tem aí sobre os americanos, né? A gente tem física no médio, às vezes ajuda na SAT. Umas questõezinhas envolvendo distância na SAT. Ele anda 25 metros em 13,7 segundos. Dá até para achar a velocidade dele, né? Certo? Supondo a velocidade constante, né? Faz isso e descobre a velocidade aí para mim, por favor. Obrigado. Um 1,8 aproximado 1,8 metros por segundo. por segundo. Isso aí. Qual que é a velocidade média aí de um nadador do teu nível na natação? Bah, não sei, a gente não tem muito isso. Não tem, é? Mas Não. os caras de alto nível calculam essas coisas, né? Porque é bem importante, né? Saber se tu tá mantendo a velocidade, quantidade de tempo que tu mantém, etc. Qual é o pico de velocidade que tu tem. Isso é importante. É, acho que a gente faz de outras maneiras isso, mais pelo tempo total do que pelo tempo médio. Ah. Bem, agora tu sabe a velocidade em metros por segundo, ele está te perguntando a distância que ele vai caminhar em 4 minutos. Como tu tem a velocidade em metros por segundo, vale a pena passar esses 4 minutos para segundos. Só multiplicar por 60, certo? Sim. Então agora tu sabes que é 4 vezes 60, 240 segundos. É só multiplicar 240 pelo 1,8. Dá quanto? 240 vezes 1,8 é quase 240 vezes 437. 2. É. 237, tu falou? 400. 437, isso. Eita, gravidade nos planetas. Bem, isso aqui é meio longo. Vou te mandar no WhatsApp, tá? Se não precisar ficar olhando. Consegue enxergar assim? Ou tá muito pequeno? Consigo, tá bom, pode deixar assim. Então, tá bom. Deixa eu mandar de toda forma aqui pra ti. Só preciso da pergunta, acho que não tem a pergunta. Tem sim. What's the I in newtons of an object on Mercury with a mass of Ah, 90 tá, ali é 10. kg? Tá, achei.
Pra mim deu 324, letra D. É basicamente fazer um 90 vezes a aceleração de Mercúrio. Né? Uhum. 90 vezes 3,6, perfeito. Muito bem. Um objeto na Terra tem 150 newtons de peso, porque o peso é uma força, né? Lembra disso. Certo? Uhum. Em qual planeta esse mesmo objeto terá um peso de 170 newtons? E aí, sabe fazer? Sustentar. Lembrando que peso está aqui, ó. Acho que é em Saturno. Bem, qual que era a massa dessa coisa aí? Mais ou menos uns 15 quilos, né? É, foi isso que eu achei. Daí eu fiz uma equação. E daí deu 670 dividido 11,3. por 15, exatamente, perfeito. Ah, essa aqui é meio difícil. Quero ver, se tu conseguir, top. A 12, né? Eu acho que é a letra D. Por que tu acha que é a letra D? Porque tá encostando 5 vezes no eixo X. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. É verdade. É isso mesmo. Daí eu lhe perguntaria, essa função tem 5 raízes, né? Pelo menos foi o que você percebeu aqui, certo? Uhum. Sim. Você acha que essa função aí é de qual grau? Por exemplo, x quadrado, lá, Bhaskara, né, de segundo grau. Essa aí é de Quinto quantos grau? graus? Você acha que é quinto grau? Tá errado. Com certeza não é quinto grau, tá? Sua lógica foi legal, você pensou na quantidade de graus igual à quantidade de raízes, de modo geral é assim. Porém, não existe vezes que você está fazendo Bhaskara e tem uma raiz só? Sim. Quando o delta é zero, né? Lembra disso? Delta é zero, Uhum. uma raiz só. Pois é. Com certeza aqui, uma raiz está repetindo, e eu sei até qual é. Essa. Por quê? Vamos pensar na Bhaskara que fica fácil de entender. Quando você tem aquela raiz dupla, delta igual a zero, é porque a tua parábola está cruzando o eixo y, o eixo x, desculpa, no vértice da parábola, certo? Num ponto de mínimo Certo. dela. Aqui também. Está cruzando num ponto crítico, no ponto de máximo ali daquela região. E eu tenho certeza absoluta por um motivo muito interessante que eu já vi cair no SAT também, que é o seguinte: tu tens os dois extremos, né? Tipo, tanto indo para menos infinito para x quanto para mais infinito para x, você tem os dois indo para o mais infinito para y. Isso é uma característica de funções de grau par, sabia?
Por exemplo, vamos pensar a função de grau 1, que é a reta. Vai de menos infinito para mais infinito. Vamos pensar de grau 2. Só vai para mais infinito, tá vendo? Só vai para cima. Uhum. Vamos pensar grau 3. Vai de menos infinito para mais infinito. Vamos pensar grau 4. Vai só para mais infinito. Então, apesar de ter 5 raízes, dá para ter certeza que isso aqui é uma de sexto grau, tá bom? Uhum. Beleza. Mas tu tá certo, era a resposta D mesmo. Então vamos para 13. Acho que é a letra D. D de dado. Uhum. O que te fez pensar isso? Eu, sim, eu passei tudo que tava somando ou subtraindo por outro lado e depois passei o T dividindo e o 16 ele dava para dividir pelo T, então ficou 16T. Isso aí saiu da fração. Daí ficou assim. Ah, sim, isso mesmo. 14. Acho que é a letra A. Letra A. O custo do uso de um telefone num hotel, num quarto, né, é 20 centavos por minuto. Qual das equações seguintes representa o total custo de dólares por hora? Você acha que é a A? Sim. Não, né? Ou é? Se cada minuto custa 0,20, então em uma hora é 0,20 vezes 60. Exatamente. Tá certo. Vamos para 15. Olha o tamanho desse enunciado, cara, para tu ter 30 segundos para responder. Tu não consegue nem ler o tempo da questão.
Acho que é a letra A. O tratamento de X é para provar. Certo. Sempre tem essas questões mais lógicas. Chatas essas questões. Consegue ver o gráfico aqui? Dá para ver direito? Ou tá ruim? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa questão e Dá vou te pra mandar ver. uma. Ah, tem Dá pra certeza? ver bem. Poxa, Uhum. caramba, o olho é bom. Não sei fazer essa. Bem, ele está falando aqui para qual valor a soma das funções dá zero, certo? Você Uhum. tem que lembrar que o valor da função é o valor no eixo y. Então você está querendo pegar aquele valor que para uma delas é positivo e para a outra é negativo. O mesmo valor de y, ok? Só que é o mesmo valor em módulo, para uma é positivo e para a outra é negativo. E tem que ser no mesmo valor de x, porque nós estamos falando do mesmo x. Então, onde no gráfico eu tenho a mesma altura para cima ou para baixo, no mesmo x? Menos Bom, 2 e 2. e isso aqui, ó, não, só no menos 2, né? Sim, no x igual a menos 2. Tu quer dizer, vai ter daí, o que você falou foi que o y para um é 2 e para o outro é menos 2. Quando a gente soma dá zero, certo? Sim. Quando a gente soma f de x com a g de x dá zero. Então, para qual valor de x isso acontece? Menos 2. Vamos tentar fazer só mais essa aí, beleza? Esse Uhum. conjuntinho de 17 e 18. Acho que é 17 a letra B. A quantidade aumenta 50 por unidade. Não, Vamos não, tirar letra B. Letra B. P de bola? 5 Uhum. por unidade? Se o preço do produto aumenta 10. Se o preço do produto aumenta 10, você faz a subtração. É isso que você tem mesmo. Boa, boa. Legal, vamos para 18.
Eu acho que vai dar 120. Qual o preço da quantidade de produto supérfluo no mercado? Igual a quantidade. Como é que você fez isso? Eu substituí Você substituiu, mas substituiu o quê? o P. Bem, eu não sei o que você substituiu no P, né? Mas se ele está falando aqui que ele quer que seja igual a quantidade de produto demandado e a quantidade de oferta, né? Ele quer que tu iguale as duas equações, certo? Sim. Tu igualou elas? Eu fiz isso de início, mas não consegui chegar numa resposta certa. Daí eu só substituí e deu certo. Bem, se tu for substituindo e deu certo, né? Mas era só isolar P aqui. Tu pode multiplicar todo mundo por 2, vai ficar, para sair a fração, né? Vai ficar P mais 80 igual a 440 menos 2P. Passa para o outro lado, 3P igual a 440 menos 80. Daí, P vai ser igual a 440 menos 80. 360 dividido por 3, 120. Resposta B. Mas era para igualar as equações, beleza? Não conseguiu por causa da fração? Não, eu acho que eu passei errado o e-mail. Multiplica por 2 os dois lados que resolve na hora, tá? Quando tem uma fração só, assim fica bem fácil. Tudo bem? Uhum. Uhum. Então tá bom. Top, topzera. Traga as dúvidas na próxima semana, beleza? Tá. Tchau. Tchau, Até semana que tchau. vem. Até.